Bom, a traquinagem que eu lembro foi quando a gente estava no supermercado lá em Afogados e a senhora pediu para a Irlene guardar o carrinho, a gente estava fazendo compras e eu e a Irlene simplesmente pegou o carrinho e começou a passear pelo supermercado. E a senhora, quando se virou, nem eu nem a Irlene estava. E a senhora se desesperou e começou a procurar por todo o supermercado. E quando a senhora encontrou a senhora fez aquela cara: ah, minha filha, minha filha, minha filha. A senhora ficou preocupada, a gente viu que a senhora estava preocupada que a gente tinha se perdido. Mas no final ainda bem que tudo acabou bem. Feliz Dia das Mães. Vai. Bom, a traquinagem que eu me lembro foi uma vez que minha mãe saiu e aí ficou eu e Irene em casa sozinhas. Acho que eu tinha uns 8 anos e minha irmã tinha uns 6 anos. E aí eu falei pra ela assim: ah, lá vem mãe ali na esquina. E aí na janela tinha umas grades assim, e aí quando ela colocou a cabeça pra ver, a cabeça dela ficou presa lá na grade. E aí a gente teve que chamar o vizinho, veio um monte de gente pra ajudar a tirar. Aí minha irmã Irene que tava com a cabeça presa na grade. E aí quando minha mãe chegou, os vizinhos disseram pra ela isso que tinha acontecido e aí eu levei o mau carinho. E aí foi a traquinagem que eu me lembro. Feliz Dia das Mães. Uma traquinagem que eu lembro que nós fizemos, fomos nós e nossos primos, quando a gente viajou para casa de uma prima nossa bem longe. E aí tava tudo muito seco lá no interior. E a gente foi brincar um pouquinho, acender um foguinho perto de umas palhinhas secas. De repente, o fogo tomou conta do mato inteiro. E todo mundo com medo de ir lá dizer pra minha tia que tinha pegado fogo. Só que a gente nem precisou dizer, porque as pessoas lá da casa já tinham visto tudo pegando fogo. Já estava todo mundo correndo para trazer água, jogar areia e bater com os matos. E no final das contas ninguém conseguiu descobrir quem foi que acendeu o fósforo. Mas só sabe que a gente estava lá e o fogo pegou fogo em tudo. Então essa foi uma das poucas traquinagens que eu lembro que eu fiz quando eu era criança. Então, mami, eu espero que a senhora lembre. E desejo pra você um feliz Dia das Mães. Beijo! Pronto, eu tenho uma situação que teve quando eu era bem pequeno. No caso, eu no quintal de casa, eu juntei um monte de folha de... Tava seca lá e comecei a tocar fogo. Aí o vizinho de lá de casa correu pra minha mãe dizendo que eu tava tocando fogo na casa. Ela saiu desesperada pra apagar esse fogo. É isso. Como? Mãe, a senhora lembra do dia que eu queria essa maquiagem e eu escondi e depois quando a senhora descobriu, a senhora quase que me matava. Eu quero dizer pra senhora que esse dia é muito especial e que a senhora é muito importante na minha vida. Mãe, eu te amo. Mãe, eu queria dizer que a senhora é muito especial pra mim, que eu te amo muito. Bom, um momento que eu lembro com minha mãe foi no acampamento, a gente tava brincando de divertida lá, né? E eu tava escondido, de repente, um dos vigilantes perguntando: Tiago e Bruno tá aí, que a mãe dele tá procurando por eles. E todo mundo tava do meu lado, começou a rir. Então o momento é esse. Feliz Dia das Mães. Mãe, eu queria lembrar de um fato que aconteceu muito tempo atrás. Que a gente tinha, pelo menos eu e Helena, a gente tinha um quadro da Xuxa bem grande no quarto. E esse quadro da Xuxa tinha muitos anos que alguém tinha dado pra gente. E teve um dia que eu peguei um piloto e rabisquei todo o quadro, fiz um bigode, fiz uns dentes. E quando a senhora descobriu, a senhora deu em mim e me deixou ajoelhada na frente do quadro para que eu me arrependesse do que eu tinha feito.
apesar de muitas vezes eu não poder ajudar em casa, porque trabalho, estudo, não sei o quê, mas que a senhora é muito especial e a senhora é um exemplo para mim e para as minhas irmãs. Obrigada por tudo. Obrigada. Bem, a gente tá aqui em uma situação que, não é que eu lembro, né, porque eu era muito pequena, mas que mãe já me contou várias vezes. E que, sinceramente, eu fico impressionada com o que aconteceu. Quando eu tinha 1 ano de idade, mais ou menos, mãe conseguiu fazer a proeza de me pegar, colocar numa cadeira de plástico, colocar em cima da mesa da cozinha para limpar embaixo da mesa, né? E como não poderia deixar de acontecer, eu caí, arrebentei minha boca toda, aí minha boca sangrou. E aí, quando a mãe chegou em casa, a mãe teve que inventar uma história para não dizer o grande feito que ela tinha conseguido, né, realizar. Mas esse é um dos casos que, apesar de eu não lembrar, porque eu era muito pequena, mas ela me contou. E outro que até hoje eu me lembro, que é algo mais sério. Toda vez que eu escuto uma música de Marcos Antônio que fala sobre a mãe, eu acabo lembrando disso. Quando a gente era pequena, que eu lembro que o Lucas tinha um sério problema de prisão de ventre. Aquele bem sério mesmo, né? Uma constipação muito séria. Que eu lembro que minha mãe foi para um ciclo de oração na casa da minha tia. E uma cena que tem muito na minha cabeça, apesar de eu ser pequena, é minha mãe ajoelhada lá, chorando muito para que Deus curasse Lucas e tal. E até hoje, quando eu escuto o trecho da música dizendo de joelhos dobrados, com os molhados, choravas por mim, eu lembro dessa cena da minha mãe. Aí, obrigada por ser minha mãe. Obrigado, porque a oração fez efeito. Pois é. A oração fez efeito. Obrigado por fazer minha marmita todo dia, mãe. Por me acordar cedo, não. É só isso mesmo. Não, ele Pode tem uma ligar. história legal pra contar. Pode ligar, pode ligar. Ele tem uma história legal. Pode. Vai. Uma situação engraçada que eu lembro da minha infância com minha mãe foi que, quando eu era pequeno, tinha uns 6, 5 anos, eu enfiei massinha dentro da tomada e, ainda por cima, desliguei o gerador da casa e ficou tudo escuro lá. E depois eu levei uma bronca, como sempre, e é isso. Agradecer a minha mãe por Deus ter colocado ela na minha vida. Vai. Só um adendo. Denise mandou contar a história de que mãe adorava meter minha cabeça na mesa quando eu escrevia errado, ela apagava o caderno todo. Arrancava as folhas. Arrancava as folhas e apagava tudo para escrever tudo de novo. E eu queria dizer à senhora que não deu certo. Só isso. Ela ainda metia a cabeça dele na mesa. Não deu certo. Mas eu amo mesmo. E assim, só pra senhora lembrar também de uma lombriga. Não, pode terminar. Chega o vídeo. Minha mãe não vai ver isso não. Vai! Fala, deixa eu Tá gravando, né? Tá. E aí, pessoal? Fala o quê? Eu falava que eu tava voltando da escola. E minha mãe. Tá, cala a boca aí. Tô gravando. Nunca se lembra disso aí. Tava voltando da escola. Eu tava doido pra ir pra casa de Lucas. A gente brincar. Olha se lembra nenhum. Eu tava doido pra casa dele brincar. Porque a mãe não queria não. Aí eu falei, não, eu vou. Ela fez, vai não, pegou um botou na bagagem da bicicleta. Aí só que eu teimei e pulei, né? Me achando um homem, não, eu sou homem, posso ir sozinho, aí pulei. Quando eu pulei, eu senti uma coisa assim na boca, um tapa, uma sandália. Que pegou a quebrada depois do tapa que eu levei. Eu fiquei até de noite sem sentir meus lábios. É sério. Pelo menos eu virei gente, né? Ou não, hein? Ou não. Meio gente. Bom, essa aqui eu vou contar, eu não apanhei, não cheguei a apanhar não. Quem me conhece sabe que eu já tomei querosene. Eu já derramei leite ninho pela casa toda, né? Porque minha mãe chegou em casa e tava eu lá com a lata do leite ninho comendo, botando na mão. Mas eu acho que uma das coisas mais interessantes que aconteceram foi... Começou um pouquinho sonolento, teve um dia que eu dormi profundamente e... Quando eu era criança, tá? Por favor, eu fiz xixi na cama. E minha mãe foi me limpar, ela foi tentar me acordar para dar um banho em mim. E eu não acordei de jeito nenhum. Então o que ela fez? Ela tirou minha roupa, me levou pro banheiro, deu banho em mim e me botou de volta na cama. E eu não acordei. Inclusive até hoje não mudou muita coisa não, né mãe? Tá a mesma coisa, no trabalho. Ela praticamente tem que me derrubar da cama para poder me levantar. Então queria agradecer porque
muitas vezes eu chegaria muito atrasado, eu já chego atrasado no trabalho, mas eu chegaria realmente muito atrasado para me acordar todos os dias, ter paciência para desligar o alarme e acordar, assim, ficar tocando umas 20 vezes, eu acho que eu consegui. Agora eu boto 10 em 10 minutos, até que eu consigo acordar. Mas é por aí. Então, mãe, te amo. Uma das situações que eu apanhei muito foi quando eu rasguei todas as provas de manhã dos alunos dela. Aí ela pegou, me colocou de castigo, deu uma pilha bem dada em mim. E depois ela chegou perto de mim, eu pedi desculpa a ela, né? E eu quero dizer que eu te amo muito, mamãe. Eu nunca apanhei na vida, mas eu lembro que eu vinha pra igreja, quando eu ficava embolando no chão, pra ficar todo sujo. Pra quando chegar em casa, eu não apanhar, porque minha mãe dizia que era culpa dele. Viu? Pra dizer que era culpa dele. Aí ele não apanhava e eu ficava lá. Feliz. É. E ninguém gostava de mim. Até hoje ninguém gosta de ti. É, até hoje. E eu amo minha mãe. Tchau. Feliz Dia das Mães! Se hoje eu sou gente, né? É por causa da minha mãe.